Você tem medo do quê? De perder alguém que ama? De nunca ser suficiente por mais que tente? De continuar vivendo sem sentido? De ser rejeitado, abandonado, esquecido? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas dentro de você, esses medos gritam. E você tenta disfarçar com sorrisos, com rotina, com força, mas quando deita a cabeça no travesseiro, eles voltam, mais fortes, mais pesados. Talvez você esteja vivendo assim, paralisado por pensamentos que ninguém vê, carregando um peso que ninguém entende. E o pior é que quanto mais você tenta resolver sozinho, mais distante Deus parece estar. Mas agora, feche os olhos por um instante e imagine isso. Você está cansado, com o coração acelerado, tentando manter tudo de pé. E de repente, Jesus se aproxima. Ele não te julga. Ele não diz, você precisa ter mais fé. Ele só estende a mão, olha nos seus olhos, com ternura, com verdade, e diz, não tenha medo. Eu estou com você. Não é uma frase solta, é uma promessa. É o próprio Deus dizendo, você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu estou aqui, e só isso já muda tudo. O medo está mais presente na nossa vida do que gostaríamos de admitir. Às vezes ele aparece disfarçado de preocupação. Outras vezes de cautela, de realismo, de autodefesa. Mas no fundo é medo. Medo de perder o controle. Medo de não dar conta. Medo de confiar e se machucar. Medo de tentar de novo e fracassar outra vez. Medo de que Deus não esteja ouvindo. É aquele pensamento constante de e se não der certo? E se ninguém me amar de verdade? E se eu não for forte o bastante? E se Deus me deixar sozinho? E o mais doloroso, a maioria desses medos a gente carrega em silêncio, porque não dá para explicar tudo o que está passando por dentro. Então você segue, trabalha, sorri, se ocupa, mas no fundo está cansado de viver em alerta, sempre esperando o pior. E aí vem o ciclo. Para tentar se proteger, você tenta controlar tudo. Controla pessoas, situações, conversas, horários, sentimentos. Mas quanto mais tenta ter o controle, mais percebe que está sendo controlado pelo medo. E o coração começa a pesar. Você perde o sono, a ansiedade cresce, a paz desaparece. E aos poucos, o medo vai fazendo o que ele sempre faz. Te afasta de Deus, dos outros e de você mesmo. Porque onde há medo, sobra tensão, falta confiança, falta descanso, falta liberdade. Mas Jesus não veio para que você vivesse prisioneiro disso. Ele não disse, não tenha medo, apenas para te consolar. Ele disse isso para te libertar. Porque quando Jesus fala com autoridade, não temas. Ele está oferecendo mais do que palavras. Ele está oferecendo a presença dele como resposta ao seu medo. Você sabia que a expressão não temas aparece mais de 365 vezes na Bíblia? Uma para cada dia do ano. Como se Deus soubesse que todos os dias, em alguma área da nossa vida, o medo tentaria dominar. E por isso, todos os dias, ele repete com firmeza e ternura: não tenha medo. Eu estou com você. Esse não é um conselho motivacional. É uma ordem amorosa de um pai que vê tudo o que você não vê. Jesus sabia que viver neste mundo não seria fácil. Ele nunca prometeu ausência de lutas. Pelo contrário, ele disse, neste mundo vocês terão aflições, mas ele completou. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. E é por isso que, em João 14:27, ele deixa algo precioso. Deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba, não é qualquer paz. É a paz dele, a paz que não depende das circunstâncias. Não é aquela paz frágil que vem quando tudo está bem e some no primeiro sinal de crise. É uma paz que permanece no meio da tempestade, porque não vem do mundo, vem da presença de Jesus. Jesus não promete que os ventos vão parar, mas promete que o seu coração pode estar firme mesmo com o vento soprando. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ou seja, o problema pode estar lá fora, mas não precisa dominar aqui dentro. Nem se atemorize.
O medo pode bater na porta, mas você não precisa deixá-lo entrar, porque Jesus está presente. E onde ele está, o medo não tem a última palavra. Jesus não disse, não tenha medo, porque tudo vai dar certo do jeito que você espera. Ele disse porque ele estará com você mesmo quando tudo parecer errado. E isso muda tudo, porque tem momentos em que sinceramente não dá para ver saída. A dor é real, a perda aconteceu, o diagnóstico veio, a pessoa foi embora, o plano falhou. E nessas horas, dizer vai dar tudo certo soa quase como uma mentira. Mas Jesus nunca te prometeu um caminho sem dor. Ele prometeu presença no meio da dor. A promessa não é, não haverá tempestades. A promessa é, eu estarei com você até o fim. A presença dele não impede o choro, mas transforma o choro em força. Não evita o vale, mas garante companhia no vale. Não bloqueia o medo, mas traz coragem para atravessar o medo de cabeça erguida, porque ele conhece o seu amanhã, sabe o que você ainda vai enfrentar. E mesmo assim, ele já está lá, preparando o caminho, cuidando dos detalhes que você ainda nem imagina. E mais, ele conhece aquilo que você nem teve coragem de dizer em oração. A angústia que ficou presa na garganta, a preocupação que você escondeu até de quem te ama. E ainda assim, ele escolhe permanecer ao seu lado, mesmo quando você vacila, mesmo quando sua fé balança, mesmo quando você grita, Senhor, por quê? Ele não vira as costas, ele não abandona, ele permanece. E é por isso que a fé verdadeira não é ausência de medo, é seguir caminhando apesar do medo. É continuar orando mesmo sem resposta. É continuar confiando mesmo com lágrimas nos olhos. É dizer, eu estou com medo, Jesus, mas eu vou contigo mesmo assim. Isso é fé, isso é liberdade, isso é o começo da cura. Hoje, Jesus está dizendo a você, com voz mansa, mas firme, filho, filha, você não precisa entender tudo agora. Você só precisa confiar em mim, eu continuo no controle. Você não precisa ter todas as respostas, nem saber o que vai acontecer amanhã, nem fingir que está tudo bem quando o coração está apertado. Você só precisa fazer uma escolha, confiar, mesmo sem entender. E confiar em Jesus não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos para uma verdade maior. Deus é bom, mesmo quando tudo parece escuro. Jesus continua repetindo, não tenha medo, minha paz está disponível, não como o mundo dá, frágil, condicional, passageira, mas como só eu posso dar, firme, profunda, inabalável. Essa paz não vem quando tudo se resolve, ela vem quando você solta o controle, porque soltar o medo é um ato de coragem espiritual. É um grito silencioso que diz, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei quem o Senhor é. E isso basta. Talvez o que Jesus esteja esperando de você hoje não seja força nem explicações. Talvez ele só esteja esperando que você diga, eu não aguento mais carregar esse medo. Toma, é teu. Você não foi criado para viver com o coração travado, com medo do amanhã, com medo de amar, com medo de viver. Você foi criado para andar de mãos dadas com aquele que já venceu o mundo. E quando você decide soltar o medo e segurar a mão de Jesus, o coração encontra um lugar de descanso que nada nem ninguém pode tirar. Então hoje, faça isso de forma prática. Ore com sinceridade. Jesus, eu entrego a Ti os medos que têm paralisado meu coração. Me ajuda a confiar. Me lembra da Tua presença. Me dá tua paz. Se puder, escreva. Dê nome aos seus medos. Coloque-os diante dele e repita ao longo do dia. Jesus, me ajuda a não ter medo. Eu confio em ti. Agora, comenta aqui embaixo. Qual medo você precisa entregar a Jesus hoje? Não precisa ter vergonha. Medo não é sinal de fraqueza, é convite à fé. E se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Porque quando a gente lembra quem está conosco, o medo já não manda mais na nossa vida.